Você acredita que o empreendedorismo deve entrar na vida do jovem no que as pessoas chamariam de maneira precoce? Eu acho que a pergunta não seria se deve entrar, a pergunta certa seria o porquê não. Afinal, a sociedade normaliza os jovens hoje frequentarem festas noturnas, às vezes perigosas, ou até beberem, usarem drogas. Por que o empreendedorismo também não pode ser normalizado? Você estava numa carreira, iniciando uma jornada totalmente contra aquilo que o mercado olha como natural. Cara, com 15 anos, meus amigos o dia inteiro ali jogando bola, assistindo futebol, indo em festa, jogando videogame, né? Essa era a rotina deles. A minha rotina era o oposto. Era trabalhar, trabalhar e estudar. A maioria do consumo de conteúdo na internet é pornografia. Ninguém fala, por exemplo, que as mulheres hoje dramaticamente aumentaram o consumo de pornografia. Então a mente do homem, do ser humano, está deturpada. Olha que interessante, né? Hoje a IA ela potencializa a velocidade, assim como você comentou. Com algumas horas de trabalho e as ferramentas certas, você tem talvez um produto que te gere alguns milhares de reais feitos em menos de uma semana. Mais um papo para provocar um pouco a sua mente e o seu negócio. Afinal, inteligência artificial não pode ser mais um hype, até porque a gente já está no fim desse hype. O mundo já percebeu que a IA está em tudo. O problema é que está sendo mal utilizada em quase tudo. Mas não só IA, negócios, inteligências por trás, por isso inteligência artificializada. Nós falamos com pessoas que são inteligentes e de todas as faixas etárias, e dessa vez mais um jovem que domina e tem maestria na sua pouca jornada, mas densa. Até porque a idade não define maturidade. Tem pessoas que vivem muito mais em 5 anos do que pessoas em 50 anos. Estou convidando hoje um amigo e posso falar que tenho a alegria de fazer parte de um pedacinho dessa jornada como conselheiro em um dos negócios dele, porque ele tem mais de um, Alejandro, ou Ale Muito Ferreira. obrigado. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. E de fato, né, a maturidade ela não vem da idade, né? Se fosse assim, a gente pediria conselho pro coroa que tá no boteco ali jogando o dia inteiro sinuca, né? Então, Gostei dessa, muito bom. gente, Se idade definisse maturidade, 97% da população que está presa no sistema escrava da história estaria dando conselho para os outros 3% que estão livres desse sistema, né? justamente. Muito Então bom. eu comecei muito cedo, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu ali engrenar bastante nos negócios. Ainda sou muito novo, me considero sempre ali um jovem aprendiz, né? Aprendiz dos negócios, mas estamos aí crescendo bastante o ecossistema. Muito bom. A ideia aqui, Ale, é ser o mais, cara, transparente possível. A gente tem um conceito meio contra a cultura mesmo aqui. Assim como no marketing digital as pessoas já não estão mais tolerando os vídeos que têm gatilhos, isso já ficou meio que um tabu, porque o subconsciente coletivo, por mais que as pessoas sejam ignorantes, elas já têm uma aversão a isso. Por mais que ative, né, intrinsecamente as pessoas os gatilhos, o marketing digital já está passando por um momento de ser real e parar de ficar vivendo um arquétipo. Da mesma maneira, negócios, o mundo no geral e agora a inteligência artificial, né? Ninguém mais está tolerando também, ou as pessoas já estão sentindo muito as problemáticas dos 85% dos projetos no mundo que estão dando errado com IA. Por conta do hype, por conta dos aventureiros e por conta dos enfim, coaches e influenciadores de prompt aí. A ideia é que a gente fale aqui, neste momento, nessa primeira parte comigo, sobre pessoas, tá? Entendi. Pessoas no geral, e o Gabi, que vai conversar logo em seguida, ele vai conversar contigo mais sobre negócios, Entendi. né? Gostei da expressão influenciadores de prompt. Influenciadores de prompt. Eu vou Legal. criando aqui as... Interessante, não, legal. Isso pode ser uma narrativa forte, legal. Muito Da hora. bom. E você é o cara da narrativa também, né? Então, Sim, você sabe sim. criar muito. Da mesma maneira que vocês pedem conselho, muitas vezes eu peço para vocês sobre narrativa, né? Porque você se posicionou muito bem desde jovem, você e o Rafa se conheceram cedo na internet, de regiões muito distintas e fizeram negócio junto e hoje estão com muita parte já em sucesso, fazendo o que muitas pessoas não fazem a vida inteira, ou melhor, a maioria, né? Sim. A ideia aqui é falar sobre inteligência no geral, né? Por que você acha que o ser humano não tem a inteligência que poderia ter em seu potencial? E principalmente falando das gerações, já começando nessa temática.
Legal, eu diria que o que a humanidade, né, ela percorreu por um caminho muito mais de facilitação, né? Então as tecnologias surgiram para justamente facilitar e reduzir o estresse das pessoas diário. Então, desde sempre, tecnologias foram sendo implantadas na sociedade, né? E a IA é a mais recente de todas, né? Então, a sociedade está constantemente implementando inteligências para justamente facilitar trabalhos operacionais, mas o problema é que a nova geração, ela tá usando essa inteligência de uma forma no qual ela não tá progredindo de forma intelectual. Então ela tá usando isso muito mais como um argumento para não fazer nada do que justamente um argumento para deixar de fazer operacional para focar naquilo que realmente dá resultado. Exemplo disso são os gregos, que por muitas vezes automatizaram, né, na época seus trabalhos operacionais, eles tinham muitos funcionários, que por si só resultou na matemática, resultou ali na física, na arte, na matemática, enfim, na tecnologia no geral, né? Então, eu diria que é uma questão de percepção e a humanidade e a nova geração, principalmente, infelizmente, vê a inteligência como argumento para deixar de fazer, ao invés de ser um argumento de deixar de fazer X para fazer o Y. Muito bom. Entende? Eu acho que esse que é o grande problema. Muito bom. A gente chama isso hoje nos conceitos talvez mais primórdios de inteligência aumentada. Inteligência aumentada seria, na realidade, um conceito que não é brasileiro, é um conceito que vem de fora, e é um conceito de pessoas usarem a inteligência artificial com elas, não por elas. É só mudar essa palavrinha que você muda o jogo da história da pessoa. Justamente. As pessoas, que nem você falou, estão usando a IA para substituir o que elas deveriam fazer, ou seja, a IA por elas, sendo que deveria ser a inteligência artificial com elas. Inclusive, a gente construiu o nome desse podcast, ou dessa temporada, de inteligência artificializada. Primeiro porque a etimologia, ou a origem da palavra inteligência, as pessoas não sabem o que é, muito menos artificial o que é, e muito menos tecnologia. Mas eu vou deixar aqui na curiosidade. Quem quer entender mais, vai buscar o conhecimento porque é fácil. Sim. É acessível na internet, até porque virou hoje commodity, ainda mais com a IA. Ah, com certeza. Agora, no geral, de fato, isso é um problema. E aí, indo para as questões mais geracionais, né? Se a gente, então, desenvolver os seres humanos que são processuais, que nem você falou, porque construíram tecnologias que substituem as suas operações e, por si só, fazem com que elas também entrem em funções num sistema só para repetir processos, e elas pararam de pensar, vamos falar, então, da necessidade de desenvolver o raciocínio lógico, de desenvolver o pensamento crítico. Por exemplo, o empreendedorismo. Você acredita que o empreendedorismo deve entrar na vida do jovem no que as pessoas chamariam de maneira precoce? Sim. Com 13, 12, 14, 15 anos? Eu acho que a pergunta não seria se deve entrar. A pergunta certa seria o porquê não. Né? Se afinal a sociedade normaliza os jovens hoje frequentarem festas noturnas, às vezes perigosas, ou até beberem, usarem drogas, né? Isso tudo é muito normalizado, né? Agora, por que o empreendedorismo também não pode ser normalizado? Então a pergunta certa é por que não? Entende? Porque o empreendedorismo, afinal, não tem nenhuma barreira que vai impedir que um jovem peça, que vai impedir com que um jovem, na verdade, progrida ali mentalmente falando. Isso não vai limitar ele, muito pelo contrário. O empreendedorismo, na minha visão, foi uma skill que eu implementei na minha vida que me resultou muitos outputs diferentes. Entende? Então, o empreendedorismo foi um intermédio na minha jornada. E eu diria que para o jovem hoje, que quer empreender, mas acha que a sociedade vai falar que é muito precocemente, que ele não tem que fazer isso, aí eu te pergunto em um outro ponto, né? Que, por exemplo, a sociedade não banaliza o jovem que vai jogar bola, o jovem que vai ser modelo. Né? Esse jovem, ele é aplaudido, ele é apoiado quando ele vai, por exemplo, se ausentar do ensino. Ou influenciador. Exatamente. O ponto é a gente ir para uma crença um pouco mais profunda, que não é o ponto do jovem empreender. O ponto é, o brasileiro sempre teve uma mentalidade para colocar o empreendedor como inimigo. Entende? E quando você vê um jovem que está empreendendo, é pior ainda. Então o ponto é por que não começar a empreender, não sobre benefício. O benefício é bem óbvio. Muito bom. É uma skill. Muito bom. Até porque, na realidade, esse conceito que produz essa mentalidade de escassez limitante na história do brasileiro é mais um sistema que foi forjado numa grande narrativa, principalmente de colonização, né? De fato. Onde faz com que sejamos escravos de um sistema, né?
Então, na realidade, é fácil você querer banir o empreendedorismo da vida do jovem, mas escravizá-lo como um aprendiz, sendo funcionário dentro de uma grande empresa, tendo um aproveitamento humano e um pouco benefício e quase nenhum benefício em resultado, né? É fácil falar para um jovem de 16 anos ou proibir que ele empreenda, mas ele pode ser aprendiz ganhando quase nada, onde ali tá bonito, né? Sim. É o adulto querendo criar um sistema para falar assim, você tá proibido de empreender, porque empreendedorismo vai arrancar a sua juventude, mas pode vir trabalhar na minha empresa como aprendiz, porque afinal a gente fez uma lei que legaliza isso, e eu vou te pagar míseros X reais e você vai fazer tudo que eu pedi aqui dentro da empresa, até porque você é um jovem aprendiz, agora tá na hora de aprender. Faça tudo o que eu preciso e eu te pago quase nada e eu lucro o máximo que eu puder em cima de você. Sim, a questão de aprender, ela é muito relativa e, na minha visão, o aprender vem de diferentes pontos, né? Tu pode aprender tanto sendo um funcionário, que na minha visão não tem nenhum problema. Você começar sendo um funcionário, aprendendo ali as coisas de como é que funciona uma organização, né? E tendo a experiência na prática, é muito bacana, é muito interessante de aprender. Mas o ponto é, o jovem, antes de querer aprender, ele tem que aprender a aprender. Ele tem que entender como é que funciona uma linha de raciocínio, como é que ele constrói conhecimento, como é que ele pode usar o conhecimento para gerar resultado, né? O ponto não é você somente adquirir conhecimento, mas sim adquirir conhecimento que gera resultado. Uhum. Então não é somente você ir ali numa empresa, se contratar ou fundar um negócio loucamente. Entenda sempre o porquê disso, né? Vai lá no fundo da questão. Acho que esse que é o ponto. Você acha que o empreendedorismo, assim como num pedacinho específico, não do contexto todo, que é muito bom que o Felca trouxe um assunto polêmico, que é necessário. Com certeza. A gente está falando de um problema que, na verdade, é muito mais embaixo do que até o que o próprio Felca está expondo. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para ele falando, cara, vamos gravar um conteúdo que tem muito mais buraco nessa história e tem muito mais lacuna para ser tocada, muito mais ferida para ser tocada, do que simplesmente mexer só nesse vespeiro, até porque é fundamental. Mas pegando um recorte do empreendedorismo, do assunto adultização do adolescente, né? Do pré-adolescente ali. Você acredita que foi certo, foi errado isso ou não? Cara, na minha visão, o que ele quis passar ali naquele vídeo foi justamente criticar as nossas falas no podcast. Foi o que ele errou porque ele não de fato, ele faltou com profundidade. Ele não procurou ali o meu conteúdo, ele não foi ver de fato aquilo que eu tava fazendo, o meu podcast por inteiro, a minha narrativa por inteiro, ele julgou com base no corte. Então, se ele escutasse a história por completo, ele teria uma outra percepção. Mas eu entendi a crítica dele, inclusive a crítica dele é sustentada com base em narrativas que, na minha opinião, também foram exageradas, né? A gente falava muito ali sem estratégia, eu concordo com isso. Afinal, a gente vai aprendendo, ninguém é perfeito, a gente vai sempre aprimorando. Mas o ponto é, ele colocar aquilo numa caixa de adultização para justamente problematizar. E na minha visão isso não é certo, afinal há N outras coisas a serem problematizadas, né? E tem que problematizar ali, por exemplo, um jovem que hoje usa drogas, vai numa festa, ou que tá no celular o dia inteiro. Esse jovem, dificilmente ele é problematizado. Ele é visto como normal porque a maioria determinou isso. Então, na minha visão, ele deveria reformular esse conceito e bater no real problema, e não num jovem ali que tá tentando empreender, que ele tá construindo uma audiência, construindo recursos, negócios. Esse jovem deveria ser muito mais valorizado. E aí já entra numa outra crença coletiva, que é o que eu te falei, que o brasileiro ele vê o empreendedor como vilão, ele não vê o empreendedor como herói. É uma crença coletiva muito mais política do que social. Então ele vê aquilo como a raiz do problema, o rico como problema. Então, quando ele vê um jovem fazendo isso, aí desperta um gatilho ainda mais profundo nele, o que faz com que ele critique, entende? Então esse que é o ponto. Muito bom, muito bom. De fato, é porque ele viu só um corte, talvez só um pedaço, e ainda desse corte fez um recorte micro, e ele tem uma mídia muito grande. De fato, o assunto tem que ser evidenciado, mas tem que ser explanado em todas as variáveis possíveis, até porque os buracos são mais embaixo, no geral. E tem o outro lado da moeda, né? Uma coisa é falar da adultização da criança, mas ninguém quer falar também da infantilização do adulto. Legal. Ou seja, a gente tem o outro lado da moeda, inclusive eu falei com o Rafa também sobre isso, porque
E isso também tá sendo um ponto que a gente precisa enfrentar. Porque, beleza, você sai da juventude, onde você era um abusado, e agora você se torna um adulto abusador. Então o problema não é só falar da defesa das crianças, mas é também do confronto aos adultos que violentizam. Então, o ponto, os buracos são mais embaixos, né? A gente tem estatísticas no Brasil que são assustadoras, né? Eu vou falar ainda mais em torno do que eu vivo como fé, né? Por exemplo, a cada 10 homens cristãos que se dizem estar na igreja, 7 a 8 consomem pornografia. Primeiro, contradiz contra a sua regra de fé, conduta moral, né? Princípios e valores. Segundo, que a gente começa a ver outras estatísticas nessa tangente. O feminicídio no Brasil ele é maior para homens cristãos do que para homens não cristãos. Então, dentro da fé, por exemplo, a gente já tem um conflito de princípios e valores. A moralidade foi deturpada nesse sentido. Mas quando você vai para a realidade da vida no todo, né? Para qualquer um, tendo fé ou não em Cristo, se dizendo cristão ou não, o problema não é a adultização da criança em si. Porque isso é o resultado do que os adultos fazem. Se os adultos não forem confrontados também e mudarem seus comportamentos, a sociedade, do jeito que está deturpada, vai continuar deturpando as crianças. Ninguém fala da maioria dos conteúdos da internet são de pornografia. A maioria do consumo de conteúdo na internet é pornografia. Ninguém fala, por exemplo, que as mulheres hoje dramaticamente aumentaram o consumo de pornografia. Então a mente do homem, do ser humano, está deturpada. E as crianças, infelizmente, são violentadas. E aí cria-se esse sistema de adultização. Isso não está vindo de agora. Isso está vindo de muito tempo para cá. Né? Esse é um dos temas que tem que ser levantados, mas todos os demais relacionados. Né? Mas como a ideia não é a gente aprofundar diretamente no tema em si, mas falar sobre inteligência no geral, porque o humano carece, no geral, de conhecimento, por isso que falta resultado, por isso que não consegue produzir resultado. Então, voltando para a inteligência no geral, indo para a sua geração, você acredita que existe um problema diferente na sua geração ou é igual às demais gerações? É o famoso tempos ruins, né, geram homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, é basicamente isso. Uhum. E estamos nos tempos fáceis, onde tem ali tudo na palma da mão. Uhum. É o que eu falo, o problema da geração não é o faltar X ou Y, é o excesso. Então temos muitas coisas, muitos recursos que deixam muitos jovens incapacitados por justamente ficarem estagnados com tamanha informação. Então eles ficam ali o dia inteiro na internet, aí vê X, Y, Z, dropship, marketing digital, ele vê várias possibilidades e ele acaba ficando travado e ele não consegue desenvolver ali de fato um plano, ele não consegue sair do lugar. Então o meu problema, da minha geração, no caso, é um problema assim que a gente vivencia hoje, mas que na minha visão ele vai estar agravando com o tempo se as crianças não desenvolverem uma inteligência mais, digamos que tecnológica, uma inteligência onde eles vão entender que na tecnologia, no celular, ele vai ter ali X informação, que no mundo real isso é diferente, que no mundo real isso não funciona assim. Eu acho que o erro do jovem, ele centralizar a vida dele na tecnologia e não pensar de forma mais empírica, né, como você mesmo fala. Então, na minha visão, esse que é o ponto. Muito bom. Falando da questão da relação com inteligência artificial, agora indo para a artificialização da inteligência, como você acredita que o uso está sendo positivo e negativo e como vocês estão vivendo isso na prática no dia a dia, o uso da IA, da inteligência artificial? Legal, eu diria que o problema não está na IA e muito menos no uso, está na pessoa. Então, antes de você querer ali usar uma IA, implementar a IA na sua empresa, pense em você, no seu CPF, porque é o teu CPF que vai coordenar o robô. Então, se o teu CPF hoje ele é, digamos que podre, ele é sem informação, sem enriquecimento de conhecimento, ele vai de fato usar IA de uma forma meio que, digamos que burra, né? No linguajar mais coloquial. Então, se o jovem hoje não tem profundidade, se ele não sabe aquilo que ele quer construir, ele vai usar IA de forma deturpada, de forma burra, de forma ineficiente. Então, eu vejo muito jovem hoje que usa o ChatGPT como, por exemplo, o resolvedor de tarefas
de casa, por exemplo. Ele não usa, por exemplo, ele não usa o GPT para entender o porquê que a tarefa de casa é X ou Y. Ele usa para resolver. Então vai muito além da inteligência artificial, vai muito mais da inteligência humana mesmo, entende? Na minha visão, tem que focar no humano primeiro para depois você entender e usar o robô ao seu favor. Muito bom. Como é que tá no seu dia a dia, nos negócios, o uso de IA? Ah, legal. A gente implementa basicamente em quase toda operação, desde o raciocínio de pensar em próximos passos até no operacional. Então, na hora de criar produtos, linhas de processos, estrutura na empresa, comissão de vendedor, a gente pega um referencial da IA e joga para o mundo real prático, né? Então, a gente sempre faz isso. Ponto também muito importante que a gente usa IA nos processos comerciais também. Então, na hora de qualificar ali um lead, etc., a gente também usa IA. E eu diria que em toda a parte da operação vai ter IA envolvida, né? E ela automatiza processos e deixa as coisas mais rápidas e eficientes. E eu uso muito IA hoje para ter clareza de direcional estratégico. Eu acho isso fantástico, que é você o quê? Entender aonde eu quero chegar e usar IA como intermédio. Para ela te dar soluções práticas falando X, Y, Z é bom ou ruim. Isso é muito bom. Ela é o meio. Na hora de tomar decisão, eu peço como conselho uma IA. Inclusive, acho muito bacana que o Thales Gomes faz isso, que ele pega ali as principais personalidades do mundo, como Alexandre o Grande, Albert Einstein, ele introduz isso na IA e pede conselho diretamente para essas pessoas, né? E coloca Jesus Cristo ali numa IA e pede um conselho baseado naquilo que Jesus acreditava, né? Então isso é muito interessante também, você conseguir tomar decisões de forma mais clara. Eu acho isso fantástico. Muito bom. Na verdade, não é pedir conselho por conselho, é trazer um input através de uma base de conhecimento dessas pessoas ou de áreas específicas para, a partir disso... Exatamente. Ou seja, é um raciocínio mais profundo, não é um pedido simples, não é um promptzinho, né? É, de fato, orientar a IA para que ela faça algo com você e aí você concatena com ela, você interage com ela, troca com ela para evoluir ideias, pensamentos Exatamente. e tomadas de decisões no geral. Isso mesmo. Muito bom, legal. Acelerou muito o uso de IA no seu negócio? Demais. A gente usa bastante hoje em dia, antes era menos, hoje a gente usa muito, muito. Né? Hoje a IA gera resultado direto, né? Antes era muito mais indireto. Hoje em dia é na prática mesmo. Muito bom. O que seria direto? Eu diria que, por exemplo, na hora de qualificar um lead, é um uso mais direto e prático, que a gente tem a IA ali como solução direta ali para o resultado, e o uso indireto seria muito mais estratégico, né? Você pensar naquilo que tem que fazer, usar a IA como pensador mesmo. Muito bom. Como um tutor, né? Muito bom. Inclusive o GPT-5 saiu aí, né, com um tutor absurdo, né? O que você acha disso aí? Eu acho ótimo, o GPT-5 ele é ótimo, mas da mesma maneira que as demais LLMs, é lógico que ele tem muito mais capacidade, está muito, muito maior no geral, né? A diferença de tamanho, ela é brutal, se não me engano, ela está 120 vezes maior do que a anterior, e isso em proporção de processamento, né, de poder, é muito maior, só que, mais uma vez, né, usar de maneira errada uma Ferrari é o mesmo que usar de maneira errada um Fusca. Então, né? Como é que se usa da maneira certa? Como é que usa de maneira certa a inteligência artificial? Fala aí. Com inteligência. Existem modelos lógicos e modelos sistêmicos de orientação dos inputs. É uma maneira mais bonita de falar engenharia de prompt. Porque engenharia de prompt, assim como tudo no Brasil, coach ficou muito mal visto, entre inúmeras outras palavras, engenharia de prompt, na realidade, é uma ciência. Se você olhar dentro da engenharia de prompt, você tem várias técnicas para orientar o que você está pedindo para que seja mais matemático, mais lógico o raciocínio. E aí, a partir disso, você vai ter um resultado melhor. O que significa na prática? De maneira simples, reduzindo e facilitando a linguagem. Você, por exemplo, solicitar algo para a IA, já orientando um sistema de pensamento em cadeia, por exemplo, que é uma técnica, você faz com que ela processe melhor aquela informação e consiga te dar um output mais orientado. Como se fosse, por exemplo, monte uma biografia para o meu perfil do Instagram, do nicho tal, de tal jeito, Esse tal é o jeito mais básico que as pessoas fariam. Isso é o jeito mais básico. E qual o mais denso? O mais denso é você primeiro fazer uma cadeia de pensamento sobre o perfil, por exemplo. A partir do meu perfil,
Eu preciso que você entenda as características sobre o meu posicionamento, sobre o meu tom de voz, sobre a minha linguagem, para que a partir disso você construa uma narrativa melhor, entendendo os resultados dos meus conteúdos, dos meus últimos 6 conteúdos, fazendo a média tal, porque você tem que passar uma métrica para ela, para que então você me sugira conteúdos melhores. Entendi. Então, você deixar ela de maneira genérica, por mais que você oriente, a orientação ela ainda é muito genérica das pessoas. Uma das técnicas que você faz em engenharia de prompt é orientação estruturada, cadeia de pensamento, especificidade. Se possível, você constrói sistemas em blocos, estruturas em blocos de pensamento. É a mesma coisa que, de maneira prática, né? Você pedir para um estagiário, ou melhor, eu pedi para um diretor criar uma apresentação estratégica para uma palestra minha. O cara é muito bom, ele é diretor, tem um histórico muito bom. Ele vai Mas se fazer... ele não sabe de você, ele não vai montar algo do jeito dele, né? É a mesma coisa. Eu falo assim, ó, tem uma biografia simples aqui, a partir Entendi, disso... legal. Agora, se eu falar para ele, entenda que a intenção da palestra é para um público tal, ICP tal, eu vou construir a narrativa tal, papapá, 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 e aí eu vou dando mais insumo para ela. Profundidade. E conectando esses blocos de pensamento, né, de maneira sistêmica, ela vai conseguir, enfim, me entregar algo muito mais poderoso. Assim como se eu pedisse para um diretor fazer algo para mim. Sim, entendi. Agora eu te faço uma pergunta, né? Eu tô te entrevistando Não, aqui. pode fazer. Tô curioso. Existe um ponto em uma empresa onde o uso de IA torna-se ruim? Torna-se... Sim, existe pesquisa hoje, inclusive. Tem uma pesquisa recente, tem um pouco mais de um mês e pouco. Uma pesquisa falando que o uso excessivo de maneira não organizada, não orientada, não estruturada de IA, inclusive para profissionais de alto nível, tem diminuído em até 37% a capacidade cognitiva dela, a capacidade de resultado funcional mesmo, né? Então, mais uma vez, as pessoas estão usando a IA para executar por elas, não Entendi. com elas. Você acha, então, que não é interessante você, por exemplo, pedir conselhos amorosos pro ChatGPT? Você acha Assim como 27% implementar... da população tem pedido. Ah, é? Você acha que é ruim? Eu acho que sim, porque não é orientado, é genérico. E mais, o algoritmo, né, ou o processamento das LLMs, eles estão hoje muito enviesados com técnicas de rapport. Ou seja, é só você perceber como a IA responde você. Ela sempre vai enaltecer você, ela sempre vai qualificar você, ela sempre vai agradecer você, ela sempre vai elogiar você, porque você vai ter estímulos de pequenos estímulos microdopaminérgicos. E aí você vai ter prazer, né, na relação com a IA. E aí, de fato, quando você desenvolve prazer na relação com a IA, você tem a intimidade. Aí você quer que ela fale sempre com você. Pra você, qual que é o maior perigo que a IA pode trazer para a humanidade, de modo geral? Muito bom. E para as empresas? Muito bom. O emburrecimento da humanidade e a individualização do ser e dos sistemas. Ou seja, dos sistemas no caso dos grupos, né? Do ser e do indivíduo e do coletivo. A IA ela tem enviesado muitas coisas. As pessoas têm usado de maneira não estruturada, organizada. E aí a IA ela tem cada vez mais feito quase como o viés da confirmação, né? Você mesmo se confirma, a IA está confirmando aquilo que é, sem ao menos evoluir aquilo que precisa ser. Porque já que ela é enviesada em rapport, por exemplo, ela vai sempre elogiar, sempre enaltecer, como que ela vai me provocar a crescer? Então uma dica que eu dou clara quando você vai usar qualquer tipo de prompt, qualquer estrutura de prompt, engenharia de prompt de fato, inteligência e técnicas no prompt, sempre peça para ela provocar você e criticar você. A ideia, o sistema e o pensamento. Porque é fácil você pegar o Alexandre o Grande, você pegar Albert Einstein, colocar e imputar lá como o Thales Gomes faz, que é muito boa a ideia, mas você não pedir para ele criticar você. Ele vai analisar ideias suas e vai pensar melhor do que você em alguns sentidos. Mas ela não vai criticar de maneira profunda aquilo que você trouxe para ver se de fato aquilo faz sentido. Ou seja, é bom colocar o método socrático, provocativo, crítico, para que ela trabalhe com você, evolua o seu pensamento crítico, evolua o seu pensamento cognitivo, evolua o seu sistema de pensamento. Muito bom. Entende? Isso é sobre inteligência, né? Então, a gente está chegando no fim, né, da nossa parte.
A ideia é que a gente tenha clareza, não só entre as gerações, a gente falou um pouco aqui, né, da sua perspectiva, do que você tem vivido, acha, né? A parte de negócio, o Gabi vai falar um pouco mais contigo sobre as startups, sobre as empresas, os negócios e a Digital Z. Eu queria ser um pouco mais incisivo no sentido de a sua perspectiva, porque a sua perspectiva é diferente da do Rafa. Apesar de vocês serem sócios, vocês têm perspectivas às vezes diferentes, apesar de ter narrativas muito semelhantes. Você tomou a decisão de não estudar mais. E esse é um assunto difícil e polêmico que as pessoas e os adultos e a sociedade não conseguem tolerar. Porque você é fora da curva. Né? É por isso que você é muito criticado e jogam pedra em você. Eu não sou contra nem a favor, eu acho que é contexto. Realidades diferentes, pessoas, assim por diante. Assim como você mesmo sabe hoje fala. Né? Você não incentiva o jovem a sair do ensino. Eu saí. Do 16 para 17 eu saí. Então você é um dropout. Eu saí, mas eu voltei depois. Ah, voltou. Mas eu voltei porque eu só voltei a estudar, Lê. E você sabe disso, agora eu vou falar abertamente. Porque eu precisava ter uma chancela que a sociedade coloca como bullshitagem. Exatamente. Da mesma maneira, o diploma na faculdade, que não me serviu de nada. A faculdade para mim foi extremamente inútil. Caraca. Inútil. Não serve para nada. O diploma, ele serve para colocar na parede para abrir portas com alguns adultos emburrecidos pelo sistema. Tá tudo certo. Agora eu tô fazendo o MBA e alguma coisa do MBA tá me sendo útil. Mas também a maior parte do MBA extremamente inútil, tá bom? Entendi. Eu tenho coragem de falar porque eu não fico preso nas amarras desse sistema e nem sou esses adultos que ficam lambendo o corporativo, tá? Entendi. Então, mas é importante aprender. Eu sou autodidata. Eu sou o que estudo. De fato. E eu sei que você estuda. Você lê dia e noite todos os dias. E você bebe de muitas informações e você tem alguns conselheiros. Isso é bom, você e o Rafa. Então vocês têm duas coisas que orientam vocês. O conhecimento e os conselhos. Isso serve para ajudar a pavimentar a caminhada de vocês. Mas essa não é a realidade da maioria. Mesmo vocês terem vindo de baixo, terem vindo da escassez e quebrado parte do sistema que a família vive. Né? Vocês romperam os limites. Inteligência para você, no sentido da educação. Como você tem visto a geração no geral em relação à educação e à inteligência? Tá, entendi. Na minha visão, o sistema educacional, de modo geral, ele trabalha com vieses que, na minha visão, eles não são provocativos e efetivos. Então, eles não geram output. Né? Eles vão condensar ali de informações que algumas, sim, são muito importantes. É muito crucial tu ter repertório de vida, informação, conhecimento, matemática, história de fato, é muito importante. O que eu não acho interessante é, por exemplo, depois de um certo ponto que um jovem ele sai ali da bolha de informação empírica, conhecimento e mais ali o conhecimento teórico, sabe? Na minha visão, quando ele sai dessa bolha, ele tem que pensar em matriz de prioridades, 100%. Que é o quê? Eu vou pegar o meu objetivo, o meu macro objetivo, aquilo que eu quero pra minha vida, e eu vou colocar uma matriz especificando cada ação que eu tenho que tomar e cada conhecimento que eu tenho que aprender pra chegar lá. Porque se eu perder o meu tempo condensando e aprendendo coisas que não vão me gerar aquilo que eu efetivamente procuro, eu vou perder tempo e efetividade, entende? Então, na minha visão, um jovem hoje, ele tem que, sim, aprender aquilo que a escola proporciona até certo ponto. Até o ensino médio ali, ele tá quase se formando. Aí ele tem que trabalhar com matriz de prioridades e ele tem que desenvolver um autodidatismo para ele entender aquilo que ele tem que aprender para gerar aquilo que ele efetivamente quer. Se ele quer ser um médico, ele vai ter que aprender sobre, obviamente, cirurgias, procedimentos, etc. E não sobre matemática. Mas, obviamente, certo ponto, né? Não de modo geral. Não, até porque tem matemática na medicina, né? mas ele não vai se especializar em matemática. É isso exatamente. Aí. Então é uma questão de matriz. Uhum. Ele ter essa percepção. Até porque o sistema de ensino não evoluiu, né? Tudo evoluiu menos o sistema de ensino no mundo, né? Inclusive aquele vídeo que eu mandei uma vez para vocês sobre uma narrativa de provocação sobre o sistema educacional, né? Que é tão antigo quanto a própria ideia da industrialização no mundo, né? Uma das coisas que me foi provocativa, Lê, quando eu estava com meus 14 anos, eu tomei a decisão de começar a trabalhar.
Estava lá no colégio público, não tinha recurso, meu pai e minha mãe não podiam investir em nada porque não tinha recurso, não faltava nada, não passei por necessidades no geral, mas eu não tinha nada. Se eu quisesse alguma coisa, eu não tinha dinheiro, porque não tinha grana em casa e eu precisava trabalhar. Então esse foi o raciocínio lógico que eu tive, vou trabalhar. No meu caso eu não fui empreender, porque eu não tive acesso ao empreendedorismo tão fácil como foi para você por conta da digitalização. Sim. E aí eu fui trabalhar para os outros. Eu comecei a empreender 5 anos depois, aos 19. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas qual foi a conclusão que eu tomei, Ale? Uma vez eu escutei vocês falando algo semelhante aos 14 anos. Eu fiquei pensando, se na melhor hipótese e probabilidade da vida eu tenha 100 anos, eu comecei a fazer os cálculos. Se em 100 anos eu fosse distribuir de maneira separada aquilo que eu vivo, seria mais ou menos o seguinte: se eu durmo em média 6 horas por dia, um quarto do dia eu estou dormindo. Então, um quarto da minha vida eu vou estar dormindo, 25 anos. Da mesma maneira, se eu trabalhar para os outros, eu vou ficar pelo menos mais uns 2 quartos da minha vida. Pelo menos 50 anos trabalhando. Se eu começar trabalhando cedo aos 14 ou aos 18 e ter o CLTzinho, eu vou ficar até os 68 anos trabalhando para ter minha aposentadoria. Então, na prática, metade da minha vida eu estaria trabalhando. Mas se eu fosse seguir as regras que me aconselhavam, vai estudar, fazer faculdade e tudo mais, eu ia também mais uns 10, 15 anos fazendo faculdade, me especializando e tudo mais, ou seja, mais uns 10, 15 anos ali, para depois tentar ter alguma coisa na vida. É lógico que a vida não acontece assim, né? Você não dorme 25 anos e depois você não estuda 15 para depois usufruir, ou vive 50 anos trabalhando. A vida acontece de maneira fracionada no mesmo dia. O ponto é que nesse raciocínio lógico eu falei, é por isso que eu vou trabalhar cedo e é por isso que eu vou começar a romper. E quando eu comecei a entender que o empreendedorismo era algo que poderia ser muito bom para mim, eu falei, isso vai acelerar muito a minha vida. E aos 19 anos, quando eu estava trabalhando para um empresário, mais um dos inúmeros que tem espertinhos, eu olhei uma folha de projeto na mesa, onde naquela empresa tinham apenas 3 profissionais executando aquela folha de projeto. O cara tinha vendido o projeto em média de R$100 mil, eu recebi R$800 na época, os meus outros 2 companheiros recebiam 1.200 e outro 1.800, totalizando então, na época, isso 2004, em torno de R$3.800 em um mês. O projeto demorava 2 meses, ou seja, o cara ia gastar uns 7 mil só com folha, colocando os impostos e tudo mais, colocando estrutura. Esse era não só um dos projetos, tinha mais um dos projetos. Comecei a fazer as contas e falei, opa, o cara ganha bem pra caramba. Vinha de Harley, vinha de Ferrari, viajava, e tinha tudo, e a gente tava lá. Aí eu falei, opa, eu posso fazer isso. É lógico que dali até executar é muito desafiador. Assim como você falou, a gente não tá preparado, a gente vai se preparando. E aí foi aí que eu tomei a decisão de começar a empreender. O que você acha que tem que virar na cabeça das pessoas nessa inteligência para de fato fazer acontecer, a vida acontecer? Sendo jovem ou agora mais adulto? Bom, na minha visão, o que tem que virar na cabeça da pessoa é a indignação e a inconformação, né, em relação àquilo que ela tá vivendo, né? Então, se ela for inconformada, se ela tiver ali aquele desconforto na barriga, ela vai mover, entende? Quando um avião vai decolar, ele gasta muito mais gasolina na decolagem do que no processo. Então, o maior ponto, né, a maior dificuldade é você romper e virar a chave do 0 pro 1. Porque do 1 pro 3, do 1 pro 4 é muito mais fácil, digamos assim, né? Muito mais sustentável. Então, para a pessoa virar a chave do 0 pro 1, ela tem que ter um senso de desconforto muito grande. Ela tem que ficar inconformada com a situação, inconformada com a realidade. Ela tem que ver ali que, caramba, eu tô ali na minha vida o dia inteiro, dia após dia, trabalhando e estudando, e eu não consigo gerar resultado. Então, tem que mudar isso. Ela ser inconformada. Porque, na minha visão, é só o desconforto que move o ser humano. Quando o cara tá em uma situação desconfortável, ele tá ali propenso a agir. É literalmente o senso de matar ou morrer do ser humano, entende? Então, quando a pessoa tá numa situação de desconforto, agradeça, ao invés de você se remoer. Ah, meus negócios estão despencando, eu estou com a mídia falando mal de mim, é um desconforto. Desconforto gera crescimento, gera rompimento para uma próxima fase, entende? Então, na minha visão, é isso. Para encerrar, responde rápido. Você pensa em fazer faculdade? No momento, não. Algum dia? Posso mudar de ideia, sim. Tá bom, muito bom. Bom,
Muito obrigado por essa parte 1. Você que está aqui, obrigado pelo seu tempo também. Tenho certeza Eu que que alguma agradeço. coisa provocou. Agora vem o Gabi para falar dos negócios e Fechou. para fazer a parte 2. E aí ou você vai para o vídeo da parte 2 ou você assiste daqui em diante. Tamo junto, Ale. Valeu. Nós. Marcelo, tamo junto. Bom, seja muito bem-vindo à segunda parte do Inteligência Artificializada. Nessa parte a gente vai falar muito mais sobre negócios. Eu quero entender um pouco mais sobre como esse jovem empreendedor vem trazendo o empreendedorismo para dentro dos negócios que ele tem construído, como que ele tem, de fato, se movimentado nesses últimos meses, últimos anos de empreendedorismo, entender como tudo começou, como que ele tem utilizado inteligência artificial dentro desses negócios. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber o Alê. Muito obrigado, eu Seja agradeço. muito bem-vindo. Acho que o papo vai ser muito legal. Vai sim. É muito legal conhecer um pouco da sua trajetória através dos bastidores. E acho que hoje aqui vai ficar muito mais claro para quem assiste a gente e entender um pouco mais de como tudo tem rolado, tudo tem acontecido. E eu quero começar entendendo um pouco de como foi isso na sua vida, né? Se você tem essa origem empreendedora, como que o empreendedorismo chegou até você e de fato, qual que foi o divisor de águas para você entender que a partir de agora eu quero empreender e eu quero de fato construir um negócio. Legal, meus pais são comerciantes, porém eu nunca tive esse incentivo por empreender. Então, meus pais vendem, né, hoje materiais para construção. Mas assim, nunca chegaram em mim e falar, Alejandro, faça aqui, comece, toque meu negócio, ou crie um negócio semelhante a esse. Nunca fui incentivado a isso. Sempre fui incentivado a seguir ali o caminho tradicional da escola, faculdade, etc. Então os meus pais sempre queriam que eu seguisse por esse caminho, eu nunca fui estimulado a empreender. E eu conheci o empreendedorismo de forma muito curiosa, né? Eu conheci lá em 2020, o empreendedorismo, que foi quando eu tava jogando um jogo chamado Rainbow Six Siege. E nesse jogo, eu conheci alguns amigos do jogo que eles tinham ali um canal no YouTube, e aí eles pediam ali pra fazer thumbnail, fazer a questão de banner do canal, logo, etc. E eu lembro que eu também queria começar o meu canal, e eu fui começar o meu canal e eu senti a necessidade de criar uma thumbnail, de criar um banner legal. E aí eu fui aprender mais sobre esse assunto, sobre design gráfico, etc. E aí que eu descobri uma profissão digital, que era uma possibilidade onde eu ia ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu tava gostando de fazer, que era criar artes para jogos, etc. Eu falei, cara, que legal, né? Então, em 2020 conheci isso aí, e em 2022 eu conheci de fato o mercado digital, né? Então, de 2020 para 2022 eu tava ali prestando serviços como design gráfico, isso com 12, 13, 14 anos, né? Tava prestando serviço, e aí em 2022 um dos meus clientes, ele tinha uma loja de dropshipping. E aí foi a partir daí que eu conheci o mercado digital de fato, que eu me apaixonei por esse ramo, né? Então foi muito por conta da pandemia que eu fiquei jogando, né? Então no final das contas, matar a aula para ficar jogando ali deu um certo resultado. Uhum. E aí, enfim, fui conhecendo coisas, pessoas, até que comecei ali a, de fato, empreender, né? E aí eu criei uma loja de dropshipping no começo, que deu errado, comecei a investir ali em anúncios, não retornou absolutamente nada. Então eu falei, não, eu vou virar aqui a chavinha, eu vou criar uma agência que prestava serviços para loja de dropshipping, onde eu ia fornecer o designer, o banner, etc. Então aí que eu criei essa agência, que foi a GoDrop, criei ela em 2022, junto com o Rafa, que é meu sócio, e aí a gente criou e, cara, estourou esse negócio, ele fez mais de 100 e poucos mil reais ali em 6 meses mais ou menos, o que para quem tinha 15 anos é bacana o resultado. Então a gente ficou bem conhecido também na época no mercado, então foi bem bacana esse momento, até que a agência, né, começou a desandar por conta do hype, do dropshipping, etc, e eu migrei para infoprodutos, que é onde eu estou até hoje, criando infoprodutos, treinamentos, mentorias, etc, para justamente estimular ali empresários e negócios e jovens a começarem no digital e a usarem do digital como uma forma de fortalecer a renda deles. Muito legal, muito legal. E tem muita sinergia com o momento que eu vivi quando eu comecei a empreender. Eu começo 10 anos depois de você, então você começa com 12 anos. 12, 15 você se estabelece, eu começo com 25 dentro do digital, e aí ali eu fui flertando, tendo as primeiras experiências, então é muito legal entender que a possibilidade que o digital traz para diferentes caminhos e diferentes idades conseguirem empreender ou minimamente viver ali a realização de
de um desejo, né? Seja esse desejo de uma renda extra, seja esse desejo de uma nova profissão. Então, acho que isso é muito legal porque é democrático, né? Acho que se você tem a possibilidade, assim como você teve, assim como o Rafa, seu sócio teve, outras pessoas também conseguem De fato. de fato se estabelecer, né? De fato, cada vez mais a barreira, o digital é uma barreira simples de entrar, mas não é fácil de se manter, né? Exige muita disciplina, exige muito envolvimento, estudo. O Marcelo e vocês comentaram um pouco sobre isso, né? Sobre o autodidatismo, sobre aprender e, de fato, se desenvolver de maneira muito prática dentro desse mercado para que você possa se estabelecer. E aí eu queria entender com você um pouco dos desafios que você passou, até porque você estava numa carreira, iniciando uma jornada totalmente contra aquilo que o mercado olha como natural, né? Então, com 15 anos, geralmente o caminho natural é você terminar o estudo e de fato ir para uma empresa como um jovem aprendiz, ou de fato o empreendedorismo não é um caminho natural, né, Ah, para nós sim. brasileiros. Cara, com 15 anos, meus amigos o dia inteiro ali jogando bola, assistindo futebol, indo em festa e jogando videogame, né? Essa era a rotina deles. A minha rotina era o oposto. Era trabalhar, trabalhar e estudar. Então tem esse contraste legal. Legal. E para você foi uma decisão natural seguir pelo caminho do empreendedorismo já com 15? Foi algo que de fato foi acontecendo ou você virou a chave e falou, cara, a partir de agora é isso que eu quero fazer e o que os meus amigos estão fazendo para mim não é importante nesse momento? Eu diria que foi muito natural. Então, o processo de eu conhecer o digital Uhum. até eu aceitar que o digital seria o meu futuro foi natural o processo, né? E chegou numa época da minha vida que eu falei, não, eu vou colocar toda a minha energia nisso. Que foi mais ou menos no final da minha agência que eu falei, não, eu quero isso aqui pra minha vida. Eu vou me dedicar no digital até eu virar o jogo e ficar milionário. Então, eu quis focar justamente nisso depois que eu vi resultado, né? Então, acho que as pessoas do digital hoje, por mais que o digital seja muito fácil de entrar, de você começar no mercado, para você se sustentar, tu precisa de um micro resultado, entende? É que nem na academia. Na academia você vai ficar mais animado com o digital se você ali vê a primeira venda. Na academia, se você vê ali o primeiro shape crescendo, o músculo nascendo, né? Então, é uma questão de micro resultado. Acho que se as pessoas focarem em ter micro resultado, elas vão se manter muito mais, né? E vão ser muito mais constantes no Muito legal. mercado. Você tem essa trajetória iniciada pelo mercado de drop, você passa para o mercado de infoprodutos, e aí algum tempo depois você, junto com o Rafa, criou a Digital Z. Essa foi a sua primeira empresa que de fato ganhou notoriedade dentro do mercado digital e para você, essa é uma pergunta, né? E olhando para negócios, para você de fato, o que você almeja o que você entende como um negócio de sucesso, de fato? Quais que são os seus objetivos quando você olha para negócios, sejam eles no digital ou fora deles? O que eu acredito cada vez mais que já não existe mais essa separação entre digital e físico, né? Sim. Sim, a Digital Z, respondendo a pergunta, foi meu primeiro negócio de notoriedade. E a questão de ver resultado em um negócio, eu diria que, na minha visão, o que eu objetifico como, de fato, o output seria você criar um funil de vendas que, se você colocar ali R$ 1, volta 3, volta 4, volta 5. Então, é o famoso LTV sobre CAC. Então, se a gente for fazer essa variável, a gente tem que olhar sempre para o ROI. Então, um negócio que tem sucesso é um negócio que tem um modelo de negócio no qual ele vai gerar resultado e ROI. Se eu colocar X vai sair Y, não, 2X no caso, né? Então, para mim, um negócio bem sucedido ele tem esse preceito muito bem estabelecido, né? Agora, se você, por exemplo, criar um negócio que ele não tem sustentabilidade, que tu vai começar ele vai ir para X, depois para Y, e não vai ter ali uma constância, aí tu não tem um negócio, você vai ter ali uma roleta russa, digamos assim. Então, na minha visão, é modelo de negócio que seja sustentável, que tem ali um ROI acima de 1,5x, por exemplo, né? De fato, né? De nada adianta também você investir, assim como você teve a experiência lá no passado. E é interessante que por mais que a pouca experiência de vida barra de negócios que você tinha lá no seu primeiro empreendimento, que foi a prestação de serviço,
de fato, tem que se pagar, né? A estrutura ela precisa se pagar para que ela possa se sustentar. Um negócio de sucesso, na nossa visão aqui dentro da Codex, é basicamente isso. A gente entender que, seja para os nossos clientes ou seja para nós, é entender que uma vez que o investimento ele foi feito, ele precisa no mínimo retornar 1,5 vezes para que eu tenha lucro em cima daquela operação. Então, Com certeza. é muito legal entender que... e talvez a sua maturidade como empresário dentro dos segmentos que você atua, ela é muito diferente de alguns empresários do mundo físico, que às vezes entendem que o investimento de uma aplicação dentro de uma operação pode ser um custo. E de fato, né, se você não fizer o cálculo, para que isso aconteça de maneira muito objetiva, pode ser que sim, seja um custo, mas quando a gente olha para a IA, por exemplo, hoje, no momento atual, a gente tem a possibilidade de investir em tecnologias que exponencializam o nosso resultado no curto prazo. Então, até que ponto a gente não está, de fato, colocando na ponta do lápis um investimento que vai trazer retorno para dentro da operação? Boa, na minha visão, toda empresa deveria focar em 3 coisas muito essenciais. Uhum. Como gerar mais lucro, como reduzir despesa e como gerar uma melhor experiência para o cliente, né? Então, na minha visão, se a tua decisão hoje ela não estiver pautada em um desses 3 macro objetivos, não faz muito sentido. Então, todo investimento tem que visar esses objetivos. Tá? Se um empresário não tem clareza em relação a eles, na minha visão, ele não deveria nem hesitar em investir em alguma aplicação. Então, ele tem que ter muito claro o output que ele vai receber com uma tal aplicação, com uma consultoria ou algo do gênero, né? Então, a cabeça do empresário tem que ser sempre focada nesses objetivos e por ordem de prioridade. Então, se a empresa está com custo muito alto, vamos então focar em reduzir isso, reduzir a despesa, mexer na equipe, no gerenciamento, no produto. Então, tem que focar sempre no objetivo final. É isso aí, exatamente. E aí, pensando como empresa, na maioria das vezes o objetivo final é faturar mais. E aí a tecnologia ela traz essa possibilidade, dependendo do seu segmento, além de trazer mais faturamento, ela te traz mais lucro na ponta final, porque você consegue de fato otimizar os seus processos, né? Então, ao invés de você ter 5, 10, 15 pessoas, você pode ter 5, 3 pessoas muito bem treinadas naquela cadeira para que com inteligência artificial ela possa potencializar e entregar resultados até mais escaláveis e melhores dentro da própria organização. E aí é legal entender que a sua empresa, por ela ser tecnológica, por ela ser digital, hoje, olhando para a tecnologia, como que você enxerga que a IA, principalmente, pode e tem impulsionado os negócios que você e o Rafa têm construído nesses últimos anos? Legal, a IA hoje, ela basicamente nos nossos negócios automatiza processos e ela gera eficiência em produto e em todos os pilares. Então a IA, na minha visão, ela é feita para aumentar a eficiência em tudo que for possível. Então, para reduzir tempo, para aumentar a lucratividade, então para reduzir uma despesa, por exemplo. Então a IA, hoje em dia, ela está sendo aplicada em diversos segmentos e com diferentes objetivos, né? Então, nos 3 macro objetivos que eu citei para você aqui, a IA tem participação direta nisso, né? Então, para gerar mais faturamento, uma IA hoje ela cria um produto para mim. Ela cria ali uma linha de pensamento para faturar mais. Ela cria um funil de vendas. Ela qualifica leads. Por exemplo, reduzir despesa. A IA vai cortar time, reduzir pessoas e aumentar a experiência do cliente. A IA pode facilmente, ali, tranquilamente, exercer nessa área também. Então, na minha visão, a IA, hoje em si, ela atua em todos os pontos da nossa empresa, né? Principalmente em criação de produtos com IA. Então, a gente usa muito a IA para gerar produtos, como PDFs, como, por exemplo, guias, materiais mais práticos, ferramentas. E a gente usa IA também para refletir em relação a decisões. Eu acho isso perfeito. Então, eu tô com tal dúvida aqui em decisão estratégica. Será que eu demito ou não esse time? Será que eu pago X valor para esse funcionário? Então, a IA vai me ajudar a refletir com base nas informações. Porque a IA, Gabriel, ela justamente pauta racionalidade. Então ela vai pegar dados, ela vai tomar decisão com base em dados. Ela não vai justamente manter um funcionário porque ele é da família. Ela vai refletir com base em números e resultados. Exato. E na minha visão isso é excelente. É uma baita ferramenta para o empreendedor. Ele pautar a decisão com base em dados, não com base emocional. E é muito legal esse ponto que você toca, porque exatamente é isso que a gente bate muito na tecla
quando a gente faz um processo de implementação de tecnologia para qualquer empresa. Dados, eles são a origem de tudo para uma boa construção de uma boa estratégia. Então, se você não tem dados, você não consegue prever aquilo que vai acontecer nas próximas semanas do seu negócio. A IA hoje ela traz para o empresário, assim como você bem colocou, a possibilidade de tratar de maneira mais específica os dados existentes dentro da base. Então, vamos supor, faço uma campanha de tráfego, gero ali 500, 600, 700 leads no mês. Eu preciso entender, dentro dessas campanhas, quais foram aquelas que me trouxeram resultados melhores. Quem foram os públicos, quais foram os criativos, quais foram os horários que mais foram assertivos dentro das minhas campanhas. No passado, eu precisava ter uma expertise de tráfego pago para que eu pudesse acessar o gerenciador e olhar aquilo ali de maneira mais detalhada. Hoje, o empresário ele consegue extrair um CSV, uma planilha ali através do gerenciador de anúncios, seja qual for o que ele estiver utilizando, jogar isso no GPT e pedir para uma análise mais precisa, para que ele possa tomar decisões. Então, de fato, a inteligência artificial ela tem acelerado e auxiliado em decisões mais estratégicas. E aí cabe muito ao empresário decidir se de fato para ele é um caminho que ele quer seguir ou não. Mas hoje em dia já não existe mais espaço para tomar decisões de maneiras erradas, uma vez que a gente tem qualquer IA, GPT, Cloud, Gemini, enfim, dezenas de IAs à disposição para que a gente possa analisar e tomar decisões mais estratégicas, né? Isso é legal, porque, enfim, independente da maturidade de um negócio, seja o seu negócio, que é um negócio de poucos anos, seja uma empresa que tem mais de 10 anos, ela consegue organizar isso Sim. da mesma maneira, com as mesmas ferramentas, com a mesma capacidade. Então, isso é muito bom. E aí, olhando hoje para... É legal pensar quais são as tecnologias que vocês mais costumam utilizar hoje dentro dos negócios que vocês desenvolvem, dentro da Digital Z. Como que vocês têm lidado e quais são as preferências de ferramenta de vocês? Boa. Quem toca essa parte é muito mais o Rafa do que eu, então ele tem mais propriedade para falar isso, mas basicamente eu diria que a gente usa muito IA para gestão de funil de vendas, como o Self-Lux, é uma baita ferramenta que a gente usa hoje. A gente usa muito GPT, normal, Cloud, a gente também está começando ali a testar IAs de imagem, de geração de vídeo, mas é muito mais aí o GPT mesmo, muito bem treinado com agentes específicos. Acho que isso é muito efetivo como ferramenta prática. E também o V0 e a Manus, lembrei. Muito bom. São ferramentas incríveis e que de fato acelera muito, né? Eu tenho utilizado o Manus para diferentes coisas dentro da nossa estrutura e ele traz uma clareza absurda, assim, a versão dos agentes, a maneira da gente encontrar informações, e é legal que as IAs cada vez mais ela tem trazido para a gente formas de concatenar, de pensar de maneira diferente. Às vezes a gente tem uma falta de clareza na maneira de digerir aquela informação, e a IA ela tem trazido isso para a gente de maneira mais fácil, né? Então, eu costumo fazer uma engenharia reversa na minha solicitação, e aí eu gero para ele o problema que eu tenho, peço para ele me ajudar a entender como que eu posso encontrar soluções, e a partir dali eu levo isso para a IA. Então, de fato, ela tem sido um veículo de transformação de pensamento, né? E eu tinha feito essa pergunta para o Rafa quando a gente recebeu ele aqui. Eu queria entender de você também o seu ponto de vista. Como que você tem enxergado que a criatividade hoje, humana, mais a IA, tem se moldado? Você acredita que isso é um potencializador, te ajuda a ser mais criativo, ou de fato te tira esse senso de criatividade pela facilidade ou pela falta de dificuldade de encontrar informações? Legal, que eu falei pro Marcelo, né? Acho que antes de usar uma tecnologia, a pessoa tem que se fortalecer por ela mesma, o CPF dela. Então, se ela fortalece ela mesma, ela vai ter ali uma precisão muito maior que a ferramenta. Então, você usar IA sem antes ter um bom CPF, ter um bom repertório, uma boa base teórica, você vai treinar uma pessoa ruim, né? Então, a IA é como se fosse um funcionário que tu vai treinar ele ali, entende? Então, se você não tiver uma base mínima de tecnologia, visão de negócios, você vai, consequentemente, usar IA de forma, digamos que, inútil e burra, né? Como eu falei para ele. Então,
na minha visão, a IA sim limita as pessoas que hoje não usam a IA de forma assertiva. Então, se uma pessoa hoje não usa a IA de forma estratégica e ela não desenvolve o CPF dela antes de focar no negócio, ela sim, a IA vai substituir a criatividade dela, ela vai se tornar uma pessoa menos efetiva. Agora, caso ela procure, obviamente, um desenvolvimento mais pessoal, aí sim a IA vai ser um complemento de informação, de velocidade, de tecnologia, ela vai ser muito mais efetiva, né? Hoje, por exemplo, eu uso a IA como um complemento da minha vida, né? Então eu complemento a minha vida com IA. Eu nem chego a usar tanto quanto o Rafa, por exemplo, usa, mas eu uso a IA no meu dia a dia ali para otimizar a decisão, entende? Então, só que como eu falei, para eu chegar num certo nível de resultado que a IA vai me gerar, eu tenho que ser ali criativo e específico nisso para justamente conseguir gerar um bom output através da IA. Então, se eu não for bom, a IA, consequentemente, vai me dar uma resposta ruim também. Exato, exatamente. Eu costumo dizer isso, né? A IA ela é inteligente se você for inteligente antes dela. Se você souber o que você espera de resposta, se você souber o que pedir, ela vai saber te responder Com da maneira certeza. correta. É interessante e delicado porque a gente cada vez mais tende a confiar nas respostas trazidas pela IA, seja ela qual for. Só que a problemática disso é que se você não tem certeza ou clareza sobre o tema a ser trazido, às vezes você pode estar cometendo um erro que pode ser, de fato, prejudicial para tomadas de decisão, só que por estar sendo gerado pela IA, você bota a fé que, de fato, aquilo ali está sendo 100% fidedigno, né? De fato, tá sendo a melhor opinião ou a melhor resposta. Por isso que uns meses atrás, eu não sei se você chegou a ver, mas no ano passado, talvez, tinha-se um movimento muito alinhado dentro do hemisfério da IA, que era a criação de clones. É você pegar ideias, livros, artigos, materiais externos de pessoas que são renomadas e confiáveis no mercado, ou grandes nomes, de fato, confiáveis, e criar um clone para que ela pudesse te ajudar a tomar decisões de maneira mais específica. Então isso é legal que o fine tuning dentro das IAs, eles acabam sendo mais assertivos porque ele enviesa a partir de um ponto de vista. Então, a partir dessa analogia, eu acho que até faz mais sentido você ter a IA como a decisora dentro de uma ideia, né? Mas antes disso, caso você esteja puramente utilizando o chat, é legal ter esse double check, né? De fato entender, putz, será que isso de fato é a melhor resposta? Será que é isso mesmo que eu deveria confiar olhando para a IA? Então é uma reflexão que todos nós, quanto usuários, precisamos ter cuidado. Porque, assim como você comentou, que você usa para potencializar, pessoas utilizam como a única verdade. Sim. E nem sempre é a única verdade o caminho trazido por ali. E aí, quando a gente olha para negócios, hoje você tem mais de um negócio, né? Você tem a Digital Z, que é o seu negócio principal, que é por onde você, de fato, faturou no último ano ali quase R$500 mil. Isso, um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que R$500 mil. Mas hoje existem outros novos negócios, né? Que são micro SaaS, e eles foram criados 100% com IA. Conta um pouco sobre. Como é que funciona hoje? A gente coleta ideias e minera possibilidades e produtos e joga para esse grupo, né? Então a gente pega ali ideias, possibilidades no mercado e cria MVPs ali de forma prática para testar e justamente validar. O objetivo é potencializar o nosso grupo de empresas para justamente ter ali um repertório para poder falar abertamente para o empresário, olha, eu realmente faço aquilo que eu tô falando que eu faço. Então a gente tem esse grupo e, como eu te falei, a gente coleta uma ideia, minera uma oferta que é validada hoje, a gente pega essa ideia, a gente joga numa IA para avaliar a viabilidade dessa ideia, o quanto que ela tem potencial, qual é o mercado disso, qual é o funil de vendas, etc. E junto a isso, a gente cria e modela isso para algo melhor, né? Então assim surgiu a The Red Files, por exemplo, que é um jogo de investigação criminal que a gente montou ali porque viu outra pessoa fazendo de uma forma ineficiente, a gente foi lá e automatizou os processos usando IA, tanto a página de vendas, quanto toda a parte do funil, a estratégia, influenciadores, né? A gente só não conseguiu fazer o influencer clonado, né? Só isso que a gente não fez ainda, por enquanto. Então, aí ela ajuda diretamente nesses negócios, porque ela acelera o processo, né? O que antes demorava cerca de 2 meses para eu validar algum negócio, hoje eu faço em 1 semana. Entende? Então é muito mais prático e rápido. Legal.
E é interessante, né? No bate-papo que a gente teve com o Rafa, a gente explorou um pouquinho dessa construção da ideia e ele comentou que vocês fizeram um dos projetos em 16 horas. Se eu não me engano, foi esse projeto que é o jogo, em poucas horas, né? 16 horas para desde a construção da ideia até de fato ter o projeto pronto. Sim, foi pouquíssimo tempo. Eu cheguei com a ideia, a gente foi lá, começou a estruturar, executar e validar o quanto antes, né? Eu tenho essa tese, que é uma tese muito voltada em tomar decisão com base na realidade, não com base no que eu acho, né? Porque é o mercado que manda. Eu posso falar que essa câmera aqui, pode ser vendida até R$ 3.000, mas se a demanda for diferente, eu tô totalmente errado, né? Então o que importa é o mercado. Então, para você coletar informações realmente concisas em relação ao teu negócio, tem que colocar para testar o quanto antes. Tem que rodar MVP, tem que colocar teste para sair. E hoje eu trabalho com uma modalidade chamada micro MVP, que é o quê? Que é o MVP ainda mais enxuto para validar o quanto antes. Então, se eu tiver uma ideia em potencial hoje e tiver agenda para executar, se eu começar hoje, ficar a madrugada inteira, amanhã, meio-dia tá rodando e vendendo possivelmente. Entende? Então a gente trabalha com esse micro MVP para justamente validar o quanto antes a tese, para depois solidificar e de fato investir mais energia, porque assim eu otimizo o tempo, otimizo esforço e dinheiro, e usando a IA ainda para automatizar tudo isso. E olha que interessante, né? Hoje a IA ela potencializa a velocidade, assim como você comentou, com algumas horas de trabalho e as ferramentas certas, você tem talvez um produto que te gere alguns milhares de reais feitos em menos de uma semana. Isso E aí, mesmo. num cenário passado, vamos colocar aí há uns 2 anos atrás, quando a gente não tinha essa potência que é a IA, para de repente construir uma ideia parecida com o que vocês fizeram com os microsas que vocês têm, seria no mínimo 30 dias, só No pensando mínimo. em pesquisa, pensando em construção das primeiras camadas, pensando em desenhar ali a logo, para a partir dali colocar alguma coisa na rua. Sim. Então isso, de fato, abre ali uma lacuna divisora de águas, porque você tem a possibilidade de ter uma ideia, validar uma ideia, colocá-la na rua em uma semana e, de fato, entender o potencial prático daquilo para investir tempo, dinheiro, etc. Eu e o Marcelo, a gente tem alguns microsas que a gente desenvolveu, que foram feitos em 2 horas também, com IA, usando Vibe Coding, usando os pensamentos profundos do Cloud, do GPT, para concatenar, pesquisar, etc. Mas é muito legal que, de fato, o processo ele é muito dinâmico, né? E aí, para a gente, de fato, chegar aqui no final desse episódio, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista dentre essa trajetória que você contou para gente. O que você acredita que são os principais erros ou os desafios que quem está começando agora ou quem está começando a construir um negócio no digital tende a passar ou tem passado, ou que você já passou de fato e que pode trazer como um aprendizado para quem quer seguir uma jornada parecida com a sua e do Rafa? Legal. Na minha visão, um dos maiores erros que pelo menos eu cometi é justamente tentar fazer o perfeito, é ficar muito tempo ali em algo e não pensar em MVP, pensar em validação rápida, né? Pensar em justamente, nossa, eu vou fazer isso aqui e na minha visão isso aqui é certo, só que na verdade, como eu te falei, o que determina se é certo ou não é o mercado. Então o ponto é coletar a experiência e feedback do mercado. Eu acho que na minha visão esse que é o principal ponto quando o assunto é digital. E também, eu diria que em questão de você se ligar nas tendências do mercado. Eu acho que muito empresário hoje foca no básico bem feito, que é muito eficiente, mas muito importante também é ele olhar tendências e aplicar tendências no negócio dele. Tá? Isso é muito importante também. E eu diria que um outro erro que eu também cometi foi não ter aproveitamento de tecnologia. Então eu tô ali com um negócio no qual eu poderia tranquilamente escalar para o dobro dele, só aproveitando mais recursos, tecnologias, aproveitando mais a base, e acaba que por você ser inexperiente, você vai acabar crescendo, mas sem aproveitamento. Então o ponto é, procure mentorias, consultorias, acompanhamento, para você ter aproveitamento de fato. Se eu tivesse ano passado com uma mentoria mais específica para o meu negócio, eu teria dobrado o faturamento, tranquilamente, se eu tivesse mais potência e aproveitamento.
Então esse que é o ponto. No digital tem várias possibilidades e lacunas, né? Não trabalhe somente com uma vertente ou com somente um funil de vendas. Escale isso para um ecossistema e entenda de aproveitamento e possibilidades. Isso é tudo na minha visão. Muito bom, incrível, uma visão muito legal. De fato, uma visão além do mercado, porque quando a gente olha para o mercado tradicional, a gente vê que muitos empresários às vezes se apegam ao produto, né? Entendem que a empresa de fato é a vida deles e eles têm dificuldade de soltar aquilo ali, soltar aquele negócio e fazer o negócio crescer. Então é legal quando você traz essa sua visão de ecossistema, porque o produto ele é um veículo de faturamento. Então você pode ter mais de um produto dentro da sua esteira, você pode de fato construir algo que te traga mais faturamento e diferentes fontes de receita. Então é muito legal ouvir isso de você e entender que uma geração tão nova já tem esse ponto de vista em cima de negócios e de fato isso vai te trazer o potencial de faturamento que você e o Rafa têm buscado e almejado. Então, com essa dica, eu quero fechar esse nosso episódio. Eu acredito que ele foi, de fato, muito proveitoso e a sua visão ela foi bem disruptiva. Já acompanho você nas redes sociais, Obrigado. Então eu entendo que um pouco desse seu olhar, mas estar nesse bate-papo e ver por trás dos bastidores, mas na frente das câmeras, é legal entender um pouco mais sobre isso. Então, obrigado pela sua presença. Valeu. E vai ser ótimo ter você nos próximos episódios. Vambora. Para a gente encerrar, então, para quem ainda não acompanha você, suas redes sociais, como que as pessoas acompanham um pouco mais sobre o que você tem feito na internet. Perfeito. No Instagram, @AleFerreiraBR1, no TikTok também e no YouTube, Ale Ferreira. Muito bom, Ale. Então, para você que ficou até aqui, a gente tem a parte 1, que foi... A gente falou um pouco mais sobre, de maneira um pouco mais filosófica, um pouco mais sobre IA no geral, negócios no geral. Então eu te convido a assistir a primeira parte desse episódio e essa aqui a gente encerra e eu te vejo no próximo episódio. Não deixe de se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos nas redes sociais. Te vejo lá.